Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Por que a gestão de um empreendimento é tão importante? E ela é tão importante quanto o próprio produto ou serviço? Empresas bem geridas podem transformar a realidade econômica, social e cultural de um país? Para responder a estas perguntas, o podcast Empreenda Assim conversa com o fundador e mentor da G4 Educação, uma startup de educação de negócios, Bruno Nardon. Bruno tem uma trajetória impressionante como empreendedor. Antes de se dedicar à educação empresarial, Bruno trilhou com sucesso o caminho do empreendedorismo. É cofundador e ex-presidente da Rap Brasil, uma das maiores startups de delivery do país, e cofundador da Canui, um e-commerce de produtos esportivos. Bruno, muito obrigada por participar do podcast Empreenda Assim. Obrigado. Bruno, depois de ser tão bem-sucedido com suas empresas, por que você decidiu se dedicar à educação? Bom, meu primeiro negócio foi um negócio de educação, que acabou não dando certo lá em 2010, 2011. Então, sempre tive essa ideia de trabalhar com educação. Acredito que, no fim do dia, educação é o que pode mudar o status social de uma pessoa e, consequentemente, de um país inteiro. Então, hoje, quando a gente pensa no G4 Educação, a gente pensou na educação voltada, de fato, para o dono do negócio, Então, a gente foca muito naquelas empresas que faturam ali de 10 a 500 milhões por ano, de faturamento, e essas empresas, tipicamente, os donos delas, são pessoas que encontraram um problema muito claro, tinham as qualidades ali que precisavam ter para resolver esse problema, então criaram um produto, uma solução, um serviço para aquela dor, dúvida e desejo que eles encontraram muito grande. E o negócio deles deu certo, começou a crescer, e quando esse negócio começa a crescer, ele começa a ter dúvidas de como fazer esse negócio continuar crescendo, como fazer esse negócio continuar relevante para o mercado e como ele, como líder, também continuar relevante para o negócio dele. Então, dentro desse contexto, quando a gente entendeu que tinha essa dor muito clara aí do mercado, a gente resolveu criar o G4 Educação. E como é a educação de negócios? Explica para os nossos ouvintes o que é a G4 Educação. Então, pensando nisso, a gente criou o G4 Educação, que basicamente é uma evolução da escola de negócios. A gente tem professores aqui que vivem na prática aquilo que eles ensinam, então tipicamente são donos de empresa com muito êxito, e a gente transforma e traz para a realidade desses negócios tradicionais os frameworks, os modelos, os métodos de gestão, de crescimento, de vendas, entre vários outros, de uma maneira didática, para esses empreendedores, esses empresários, donos de negócio tradicional. Então, a gente traz tudo aquilo que a gente aprendeu crescendo e escalando negócios de tecnologia, como uma EasyTaxi, uma Rappi, uma Canui, uma Dafiti, para a realidade desse empreendedor, para esse dono. Além disso, hoje o G4 Educação ele tem duas grandes frentes. Ele tem uma frente educacional, onde a gente tem uma parte de formações presenciais, então são mais de 11 formações presenciais que acontecem durante 2 ou 3 dias, depende do formato, e muitas delas têm o conteúdo, e depois também tem uma parte de discussão, de troca, networking, mentoria e assim por diante. E a gente tem uma outra frente também, que é uma frente de comunidades, Então, nessa parte educacional, a gente tem essa formação presencial, a gente também tem formações online, a gente também tem a formação para as pessoas que trabalham nessas empresas, a gente tem produtos específicos para as empresas, então, que chamam in company, então a gente faz programas mais feito a 4 mãos ali para
tratar um problema específico dessas empresas. E na frente de comunidade, a gente tem aquilo que a gente chama de conhecimento desestruturado. O que eu quero dizer com isso? Na parte de educação e das formações presenciais, a gente pega todo o conhecimento, estrutura ele e traz de um formato muito didático, né, para os nossos alunos. Na parte de comunidades, a gente entende que uma vez que esse aluno foi lá e começou a aplicar na realidade do dia a dia dele, né, essa educação, isso que ele aprendeu, ele começa a ter outras dúvidas, né? E daí a gente tem um acompanhamento através dessas comunidades, onde outros alunos se juntam e conjuntamente uns aprendem com os outros, tiram as dúvidas dos outros, né? Todos nós temos um conhecimento desestruturado dentro da nossa cabeça, todos nós somos especialistas em algo, porque a gente de fato foi lá e fez, né, e trabalhou muito em um determinado tema e fez tudo de errado, ou todos os erros possíveis que a gente poderia fazer naquele determinado tema. Hoje, eu sou um especialista e entendo muito de crescer empresas com eficiência, porque eu já gastei algumas centenas de milhões, já investi aí, se bobear até na casa de talvez bilhões de reais, construindo empresas de tecnologia, empresas de rápido crescimento, né? Então, isso faz com que eu seja especialista nesse tema, porque eu já cometi praticamente todos os erros possíveis nesse tema. Então, nessa frente de comunidades, a gente trabalha muito esse conhecimento desestruturado, onde um aluno ajuda o outro e a gente tem facilitadores para garantir que essas conversas, que essas trocas sejam muito bem feitas. A gestão de um negócio pode ser tão importante quanto o próprio produto ou serviço oferecido pela empresa? As empresas são feitas e construídas por pessoas. As pessoas, quando elas têm um propósito alinhado, e quando elas têm uma cultura, né, uma série de princípios e valores parecidos, e todos eles estão alinhados e procurando a mesma coisa, você faz sim, né, com que a empresa ao longo do tempo vá se transformando para aquilo que faz a empresa ter mais receita, com mais eficiência, ou seja, não é só vender mais, é vender melhor, e entregando uma proposta de valor para o cliente final maior, né? Então aumentando o valor que você entrega para o seu cliente final. Então isso faz com que sim, né, a gestão do negócio seja tão importante quanto o próprio produto ou serviço oferecido pela empresa, porque uma vez que você tem um time muito bom, alinhado, esse time vai conseguir pegar, né, aquela base de clientes que eles têm, subsegmentar essa base em grupos que tenham similaridades, que tenham as mesmas dores, dúvidas e desejos. E para cada subgrupo dentro dessa base de clientes maior que essa empresa tem, né, para cada um desses subgrupos, ela vai adaptar o produto, a solução, o serviço de uma maneira que ela consiga entregar mais valor para esse subgrupo. Isso faz com que a empresa vá mudando e vá amadurecendo ao longo do tempo. Então, sim, a gestão de um negócio ela é tão importante quanto o próprio produto ou serviço, porque ela faz com que a empresa evolua ao longo do tempo. As empresas bem geridas podem transformar a realidade econômica, social e cultural de onde estão inseridas? Como, Bruno? Sim, as empresas, no fim do dia, elas geram valor para a sociedade através de várias coisas diferentes, né? Então, a primeira delas, quando você pensa em diferentes atores, né, de uma empresa, você tem os próprios clientes, você tem os colaboradores daquela empresa, você tem os sócios daquela empresa, você também tem a sociedade, né, em volta dessa empresa, entre vários outros atores que você possa ter. E quando uma empresa ela é bem gerida, basicamente o que ela está fazendo é isso que eu acabei de falar. Ela está crescendo a receita dela com mais qualidade, então ela está crescendo com mais eficiência, entregando mais valor, seja para o cliente final, seja para o colaborador, seja para os sócios, ou seja para a sociedade que está em volta. E uma empresa que está crescendo e tendo mais lucro, ela vai precisar contratar mais gente. E quando ela contrata mais gente, ela, de fato, consegue trazer, né, para essas pessoas que ela está contratando e para as famílias dessas pessoas uma renda melhor, uma renda maior, o que faz com que aquela região, aquele setor, né, e aquelas novas famílias que agora têm um emprego sejam impactadas positivamente. Então, o que eu digo é que o maior programa social que a gente pode ter no Brasil é a geração de trabalho. Se a gente gera trabalho
trabalho de qualidade, e todas as empresas mudam de patamar, isso faz com que a oferta e demanda no Brasil como um todo se equilibre e a barra, né, de todas as empresas mudem de patamar. Se a gente consegue diminuir o desemprego no Brasil de maneira generalizada e não só de maneira local, né, em algumas regiões do Brasil, isso vai fazer com que o Brasil evolua. Em linhas gerais, qual a trilha de conhecimento que um bom gestor precisa adquirir? Bom, no meu ponto de vista, a trilha de conhecimento que um bom gestor precisa adquirir, ela é bem vasta, mas eu vou trazer aqui provavelmente os principais pontos que eu considero no meu dia a dia. Primeira coisa é ter clareza da cultura da empresa. Então, como você monta uma boa cultura, né, um grupo de valores e princípios que você quer ver na sua empresa, que você vive no dia a dia, quais são os ritos e rituais que fazem que aquela cultura continue acontecendo e melhorando a cada dia no seu negócio. Uma vez que você tem a cultura bem clara, o segundo ponto é como contratar e organizar e empoderar os seus times. Então, contratar nada mais é do que achar um grupo de pessoas que estejam de acordo com a sua cultura e com seus valores, e depois treinar essas pessoas nas especificidades do trabalho que elas vão fazer no dia a dia. E o terceiro ponto é empoderar. Então, uma vez que você contratou as pessoas certas, você contratou elas para que elas digam para você o que deve ser feito, e não que você diga a elas aquilo que você tem que fazer. E daí, né, então, além de cultura, contratação, é entender muito bem como você vai fazer a gestão do dia a dia do seu negócio. Quais são as principais métricas, os métodos e as metodologias que você deveria usar e que se encaixam mais naquele momento de maturidade da sua empresa. E depois disso, no meu ponto de vista, né, como um bom líder, um bom gestor, você precisa muito mais saber fazer as perguntas certas do que ter as respostas, fazer as perguntas certas para as pessoas certas. Ainda, né, alguns outros conteúdos mais específicos, eu tenho aqui vendas e crescimento com eficiência. Então, em vendas, é muito importante, independente da área que você como gestor trabalha, entender como funciona vendas. Em segundo, é entender muito esse conceito de crescimento com eficiência, né? Como eu entendo o momento de maturidade que uma empresa está, para onde ela precisa chegar e as condições de contorno que eu tenho no meu negócio hoje, que me permitem usar as metodologias certas e medir as coisas da maneira certa no momento que eu estou hoje. E quanto tempo leva para se formar um gestor? Bom, não existe, né, um tempo para se formar um gestor. Na verdade, eu acredito que, como tudo na vida, o conhecimento e a formação, ela é algo que você tem que fazer ao longo da sua vida inteira. Então, para mim, se formar um gestor tem muito mais a ver com entender o momento e a maturidade que o seu negócio está e que o negócio necessita de você, quais são os passos para você evoluindo ao longo do tempo, né? Então, tipicamente, quando você começa um negócio, você começa no operacional, fazendo a grande maioria das coisas. E daí o seu negócio começa a dar certo, começa a crescer. Você tem que sair do operacional para ir para uma posição mais tática. E sendo você no tático, estando você no tático, você vai começar a gerir as pessoas que estão no operacional. Mas mesmo assim, você ainda vai precisar descer ali para o dia a dia, né, como um bom bombeiro, e resolver as coisas que acontecem, né, no operacional e que às vezes o seu time não dá conta. Conforme o tempo vai passando, você deveria sair do tático e passar para o estratégico. Isso quer dizer o quê? Que você no estratégico vai ser o líder dos líderes que tocam o operacional. E para cada momento desse, o seu papel como gestor, o seu papel como líder, ele muda. O que é esperado de você, ele muda. Então, o que eu entendo aqui é que você pode ter sim a teoria, mas, né, muitas vezes a prática é o que vai fazer você entender aquelas dores que você tem e quais são as áreas que você precisa se desenvolver. Muitas vezes você pode ser muito bom, né, tecnicamente, mas às vezes você não é tão bom em dar feedbacks, né, em se comunicar com o time, daí você entende que é aquilo que naquele momento você vai precisar melhorar. E assim por diante, dependendo dos desafios que você venha a ter ao longo aí da sua vida como gestor. Bruno, muito obrigada por participar do podcast Empreenda Assim. Queria muito agradecer pelo convite de participar do podcast de vocês, né, e também convidar vocês a conhecer um pouco mais do G4 Educação.
entrando aí no meu perfil no Instagram, que é @bruno.nardon, e mandar um abraço para todos vocês. Tchau, tchau. O podcast Empreenda Assim conversou com o fundador da G4 Educação, Bruno Nardon. Obrigada, ouvinte e associado, por acompanhar o podcast Empreenda Assim. Até a próxima. Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.